como se cria, se desenvolve o pecado na nossa vida. Como é que acontece isso? Ele vai lá do princípio e ele chega ao fim. Acompanhem comigo, reparem bem o ciclo aí, a ordem, a ordenação que isso acontece. Vejam bem, no 14, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Começa aí. A hora da tentação, onde a gente, vamos colocar, não estamos pecando ainda, mas estamos sendo tentados a fazer. É aquilo, na nossa cabeça tá, ai, quero, não quero, faço, não faço, decido, não decido, é sim, é não. A gente está sendo tentado, tá vindo a tentação na nossa vida. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, estou no Tiago 1, verso 14. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, na mente. A mente começa a ser trabalhada, a ser ali colocada em prova, colocada em dúvida, porque já cobiçamos, já desejamos alguma coisa passou, veio e a gente já quis. Alguma coisa já bateu no nosso coração e a gente já está colocado em prova. Olhem a continuação do 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, a gente acaba de descobrir que esse desejo, esse mal que existe já no nosso interior, ele é seduzido, ele é atraído por algo maligno. Ele é envolvido, ele se vê ali, se depara com uma situação onde essa o atrai, o faz desejar o mal, o faz querer, o faz... se deixa ser seduzido por isso. Então, estão entendendo? A cobiça, o desejo, o querer, ele é atraído, ele é seduzido pelas coisas más que existem no mundo. Agora olha o 15. Então, a cobiça, depois de haver sido concebida, dá à luz o pecado. Esse momento é o momento chave. É o momento chave. Porque vejam bem, a gente, no mundo afora, na nossa vida, no cotidiano, somos atraídos, seduzidos por muitas coisas, boas e más. Não necessariamente a gente se deixa levar por isso. Mas isso seduz, isso atrai, isso nos faz chegar mais perto. O momento chave que Tiago coloca aqui, depois de haver sido a cobiça, depois de haver sido concebida, ou seja, depois dela ter nascido, ou melhor dizendo, depois de você ter decidido fazer, ter escolhido, dá a luz ao pecado. É o que ele coloca. Então, lembrando a ordem, a gente se vê em um momento atraído, seduzido pelo mal. E isso faz o nosso coração ser colocado em prova. A gente decide, vou fazer, não vou fazer. E uma vez que a gente decide, isso gera o pecado. É aí. A chave onde liga ali é isso. A decisão. A escolha que a gente faz. Não é à toa que a gente tem livre-arbítrio. Então, o momento da escolha é o momento do pecado. Exatamente esse segundo, esse tempo é onde se vira pecado. Porque lembrando,
A gente pode ser provado, atraído pelo mal, mas na hora da decisão a gente correr para Cristo. E a gente decide, ou não, ou a gente pode ver mergulhado aí numa destruição, que é o pecado. E ele coloca, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a partir do momento que você decidiu, você pecou. E agora, porque você pecou, esse pecado exige o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, depois da escolha, há o pecado. Depois do pecado, há a morte. Mas graças ao bom Deus, que no seu magnífico plano da nossa vida, enviou Jesus Cristo. Por quê? Nós somos falhos, nós pecamos, carecemos de Deus na nossa vida. E Deus, sabendo disso, enviou Jesus para fazer um plano, para cumprir aqui uma missão. Qual missão? Durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele foi provado, ele passou por sofrimentos, ele não pecou, mas ele foi sim condenado, e condenado pela morte. Quando Tiago escreve aqui, e o pecado uma vez consumado gera a morte, Jesus morreu. Só que como ele morreu, sendo que ele não pecou? Porque você só morre porque você peca. Mas Jesus não pecou, porém morreu. É exatamente porque ele tomou sobre si o nosso pecado que isso o fez morrer, padecer. Porque ele pegou o meu, o seu pecado, pagou no corpo dele com uma morte física, que o pecado exigia. O salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo precisava sim morrer. Mas ele era um cordeiro sem pecado. Por isso que no terceiro dia Jesus ressuscita. E ele ressuscita com uma grande mensagem. Qual mensagem? Que agora, a partir daquele momento, a gente poderia nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das falhas que cometemos e clamar o arrependimento por intermédio de Jesus Cristo, que já pagou a morte, já foi pago. O pecado exigia a morte e Jesus pagou essa morte. Por isso que o caminho de Jesus é o caminho da nossa salvação. Não é o caminho da morte eterna. Se não fosse Jesus, aí sim a gente teria uma morte eterna. Pecou, morreu, já foi. Mas a gente tem Jesus. E é por isso que a gente está falando que é Jesus o caminho da salvação. É o único caminho onde há salvação. Então, somente se arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que a gente tem cometido de errado, e se voltar ao amor de Cristo, ao ministério, à palavra que ele deixou. Essa a mensagem. Então, Tiago aqui ensinou pra gente a origem do pecado e a gente aprendeu aonde há uma saída para a nossa vida, que é em Jesus Cristo, exclusivamente em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, pessoal. Não tem outra religião, não tem outra fé, não existe outra crença, não existe outra nada. É somente Jesus Cristo. Por isso é que temos a oportunidade
do agora, do mudar e o mudar agora. Não sabemos o futuro, sabemos o hoje. O hoje eu estou assistindo a aula, vocês estão assistindo, eu estou aqui falando, então a hora da mudança é agora. Certo? Bom, são esses aí os 4 versículos que Tiago deixou nesse trecho aqui pra gente, falando, né, da origem do pecado. Deixa eu ver os comentários de vocês.